Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, funcionários da casa, público que nos acompanha pelos meios de transmissões, público da feira, em especial público aqui presente, mais uma vez cumprimento a todos, deixando o nosso abraço e o nosso bom dia. Mais uma vez eu gostaria de registrar aqui a presença do nosso ilustre amigo, ex-vice-prefeito, ex-vereador Zair Freire, continua aqui assistindo a nossa sessão, sua filha Adriana, seu irmão Mazin, nosso amigo Branco, também aqui presente, o ex-vereador Coi, alguns demais que saíram, outros que ainda estão, enfim, cumprimentar a todos, deixar o nosso abraço e o nosso bom dia. Senhor presidente, eu tinha aqui já feito algumas anotações. Recentemente estivemos na capital, mais uma vez ali, fazendo nossa caminhada de peregrinação. No domingo, assim que encerramos aqui as atividades de solenidade do aniversário da cidade, como o Tonho aqui falou, um evento grandioso. Fiquei muito feliz de estar participando e de presenciar o avanço que teve esse ano e que a gente espera sempre mais. Nessas anotações aqui e falar do que a gente tinha feito pela capital, eu vou começar aqui pelo fim. Iniciar primeiro parabenizando a atuação da nossa jovem comerciante, Adriana Freire, aqui, pela sua, vamos dizer, ousadia, coragem, boa intenção de falar, de usar a tribuna, de vir para os meios onde de fato pode trazer resultado. A gente vê que algumas pessoas ficam ali em redes sociais, tentam debater, criam ilações e não dá muito resultado. Mas quando a gente vê a pessoa ousar, ter a coragem de vir aqui à tribuna popular, falar de forma séria e trazer inclusive situações das quais eu desconhecia e que não compactuo. Eu acredito que a informação tardia, ela perde a essência. A informação ela tem que ser antecipada, tem que trazer com tempo hábil para que as coisas funcionem. Não tenho dúvida que, como líder do governo, como representante do povo nessa casa, nós jamais iremos concordar ou deixar de lutar para que as coisas caminhem pelo melhor caminho, para que as coisas chegue aos melhores resultados. Nós iremos, inclusive, tratar de assuntos que foi aqui levantado por ela, junto com o prefeito, com o secretário. Inclusive, senhor presidente, gostaria de deixar aqui o convite, fazermos esse convite ao secretário de Cultura, pessoa pela qual eu tenho uma consideração, tenho uma admiração pelo trabalho que eu venho vendo ser feito, venho constantemente aqui elogiando, parabenizando a atuação do ilustre secretário, mas a gente precisa ouvir os dois lados. A gente precisa ouvir o esclarecimento dos assuntos que são abordados. Então, a gente deixa já essa sugestão, senhor presidente, do convite. E gostaria, falando nisso, tratar um pouco do assunto daquilo que eu tenho conhecimento. Eu estive em uma das reuniões no mês de setembro, antecipando a festa de setembro, junto com comerciantes, junto com o prefeito, junto com o secretário, e tratando de alguns assuntos. Outros, citados aqui, eu não tive conhecimento. Mas o que eu posso falar? Naquele ano passado, estive com ele e com o prefeito Dinha, visitando a capital, atrás de recursos, atrás de investimentos para os eventos acontecerem, porque a gente vê, às vezes, muita gente na rede social sem muito conhecimento. Mas tem um recurso que vem para a cultura, tem um recurso que vem para isso e para aquilo. Não sabe, na verdade, distinguir. A gente tem visto aí ações, prefeitos se unindo, dona Verônica, para fazerem movimento contrário às superbandas, vamos dizer assim, porque estão fazendo, na verdade, complôs para que encareçam os preços, para que as prefeituras paguem cachês altíssimos com dinheiro público e que a gente tem que ter muito cuidado. Então, a gente tem visto que não é tão simples trabalhar
quando os recursos são limitados, sem apoio dos órgãos. E aí a gente faz essas caminhadas. E por que eu cito isso? Porque o ano passado, quando a gente foi lá fazer essa caminhada, fomos advertidos o tempo todo, justamente pelo que a Adriana falou aqui. Está em cima da hora, deixaram para a última hora, tem que ser com antecipação, com antecedência, enfim. Então, esse ano, a gente fez o contrário. Em final de fevereiro, início de março, o nosso secretário já está na capital, eu estive com ele lá segunda e terça, e ele continuou lá até hoje, que tinha agenda lá de novo hoje, e tratando justamente disso. Levou o calendário, né, com todos os projetos culturais da pasta, para a Secretaria de Cultura do Estado, já ali tratando de eventos para São João, para setembro. Agora, a gente tem que ter um cuidado sobre a divulgação, porque a divulgação prévia daquilo que ainda não está fechado gera uma expectativa e pode ocorrer da situação não acontecer. E aí, quando a gente gera uma expectativa, cria na sociedade aquela situação de que vai acontecer, e aí, de repente, não acontece, e aí é mais complicado. Então, a gente tem que também ter esse cuidado, obviamente que buscar divulgar com antecedência, mas com muito cuidado para que não criemos essa expectativa daquilo que ainda não tem 100% de certeza. Eu vinha conversando com o presidente Levino, pela experiência dele, a gente sempre aprende um pouco mais. Eu disse, Levino, vamos divulgar tudo que a gente já conseguiu nessa visita. Ele disse, deixa acontecer, só houve promessas. E aí, senão, a gente, de fato, termina saindo divulgando aquilo que não vai acontecer e achando a gente que quem deu a palavra lá vai cumprir e, às vezes, não cumpre. Então, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado. Mas eu gostaria de deixar isso claro, de que esse ano a Secretaria de Cultura se antecipou, está lá na capital, já levou um calendário inteiro de eventos que pretende se realizar, eventos culturais, né, como festivos, como, por exemplo, São João, que é tradicional, e a nossa festa do vaqueiro, nossa festa de setembro. Então, a gente tem isso a dizer, que está sendo feito dessa forma antecipada, para que, quem sabe, a gente possa divulgar com antecedência. E isso eu estou falando porque eu já tinha, inclusive, anotado que a gente já vinha fazendo isso lá. Ela citou até aqui que ele já sabia que ela ia estar aqui, mas ele não está aqui presente, Adriana. E, inclusive, mandou para mim que está lá assistindo e acompanhou toda a sua explanação aqui. Está lá assistindo online, né? E vendo essa situação enquanto aguardava lá a agenda na cultura. E a gente, junto a ele, como ele está à frente da pasta, vem se esforçando, vem se empenhando para que possamos trazer o resultado satisfatório à população e de forma, obviamente, organizada, planejada, mas não deixa de nos despertar algumas coisas que foi aqui falado, que a gente precisa esclarecer, colocar em pratos limpos, porque o que a gente quer é, de fato, abraçar o nosso comerciante, que é quem gera emprego, que é quem ajuda na renda do município, abraçar os nossos munícipes, levar um bom resultado, e eu fico muito satisfeito e gostaria muito de que outros tivessem essa mesma iniciativa de vir aqui falar, de vir tratar os assuntos com seriedade, e não apenas por aí, em redes sociais, com ilações. É muito importante quando a gente trata os assuntos com seriedade e debate de forma séria, querendo os resultados. Dito isso, falo também aqui, ainda sobre nossa visita na capital. Estivemos com o nosso deputado federal Valdemar, com a nossa deputada estadual Débora, na Secretaria de Recursos Hídricos, pessoal da Casa Civil, e mais uma vez colocamos ali na pauta, reforçando sobre a nossa questão da PE 499, Terra Nova, a BR-232, a necessidade urgente, né, dessa reestruturação. Não é um tapa-buraco, é uma reestruturação de fato, porque a gente sabe que essa estrutura que existe hoje aí não tem mais condições de trafegabilidade, sobretudo diante dos veículos que hoje, né, transitam aí. Tratamos também lá, pedimos ao deputado Valdemar, tanto quanto também a deputada Débora, que possa reforçar junto à governadora sobre o projeto do Janelas para o Rio, né, a ETA do Guarani, tratamos sobre isso também, né, que atenderá ali o Guarani e a região, está bem avançado já os projetos. Então, a gente tratou aí de várias demandas do nosso município, poderíamos aqui dizer, né,
da gratificação que tivemos quando o deputado Valdemar se propôs ali em destinar mais emendas para o nosso município, específico para algumas situações que colocamos lá. Iremos divulgar isso posteriormente, como disse o Levino, para que não geremos expectativa e, se de repente não acontecer, a gente ficar em situação difícil. Mas vi ali, presenciei ali, e digo que vi com bons olhos o que ali presenciamos no diálogo. Teve uma situação lá, um momento bem interessante, que a deputada Débora, de imediato, disse: vamos ligar para o secretário de infraestrutura, vamos tratar da PR logo diretamente com ele. E aí, coincidentemente, quando a deputada Débora coloca no Viva Voz que está falando com o secretário, estava eu, o prefeito Dinha e a deputada Débora, e o secretário estava ao lado da governadora, e a governadora tomou o telefone da mão dele e falou assim: meu prefeito, iremos cuidar do seu povo em Terra Nova, vamos cuidar de você. Ficamos muito satisfeitos, e aí pediu que a deputada olhasse com atenção as nossas demandas e levasse a ela, que ela iria pessoalmente dar uma atenção especial. Fiquei muito satisfeito de ver aquilo, de ver a forma que foi, bem descontraída, demonstrando ali, ao meu ver, certa atenção e sinceridade na conversa. Então, fico muito feliz e trago essas informações para que a gente possa, né, continuar fazendo esses trabalhos com os nossos munícipes. O nosso projeto de Janelas para o Rio, ficamos ali, Tony, observando, e a gente vê o quanto é triste quando a política ela não é feita de forma séria. Infelizmente, esse projeto não destravou ainda, Tony, tão somente porque os deputados na Assembleia Legislativa, e aqui eu peço encarecidamente a todos os deputados estaduais que esqueçam, nesse momento, os palanques políticos, deixem o debate político para o período eleitoral. Porque o que a gente tem, dona Verônica, é um governo querendo trabalhar e a Assembleia travando. Para a senhora ter ideia, o orçamento está lá parado. Não votaram o orçamento, não votam, não destravam o orçamento, e o Estado vai parar. Recebemos até a informação de que, na data de hoje, estaria ocorrendo lá reunião com o Conselho Fiscal, Deliberativo, do Governo do Estado, com preocupação, porque como é que o Estado vai trabalhar com o orçamento travado? A Assembleia não vota. Então, que os nossos deputados estaduais tenham esse zelo pelo povo pernambucano e deixem a governadora trabalhar. Quem vai julgar se ela está fazendo um bom trabalho ou não é a população nas eleições. Deixe o palanque político para as eleições. Mas, no início de ano, travar orçamento, para que a governadora não continue os trabalhos, não dê continuidade aos trabalhos que vêm sendo feitos, é muito triste. Então, a gente pede que os deputados estaduais tenham essa atenção, que olhe não para a governadora, mas para o povo que será beneficiado. Como disse aqui também, Adriana, quando o município faz, quando o governo faz, é o povo que é beneficiado. Não é a governadora, não é o prefeito, é o povo que é recebedor dos trabalhos desenvolvidos pelos governos. Então, a gente deixa esse pedido encarecidamente aos nossos nobres deputados estaduais, solicitamos que façam sua parte, busquem fazer o seu trabalho de forma séria, como muitos fazem, sem dúvida, mas que destravem esse orçamento e deixem a governadora trabalhar para que possamos ver os projetos andarem. E, sobretudo, principalmente os nossos aqui da nossa região, da nossa cidade. Eu parabenizo, inclusive, a governadora, porque tem feito um trabalho sério, tem olhado para o sertão, e isso é muito bom. Passando essa página da capital, das nossas visitas, eu gostaria de colocar aqui, nesse minuto final, como o Tom já falou, o Elcio já falou, estamos aí se avizinhando o Dia Internacional da Mulher. Obviamente que o Dia da Mulher é todo dia, é dias de lutas, né, mas também dias de vitórias. A gente vê, o Elcio falou aqui sobre as mulheres no meio militar, Pernambuco, estava acompanhando o Comando Militar do Nordeste, teve esse ano, de forma histórica, a primeira incorporação, dona Verônica, do público feminino na seleção e recrutamento das Forças Armadas, né, dos temporários. E interessante, né, a gente vê que a mulher, de fato, está ocupando o seu espaço como merece e como tem que ser. E aí eu gostaria, senhor presidente, pedir a nossas nobres funcionárias da casa, que a maioria mulheres, que anotem aí, coloquemos aí uma moção de aplauso
a todas as mulheres, sobretudo e principalmente as nossas mulheres terranovenses, que são guerreiras, batalhadoras e por quem a gente tem tamanha admiração. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.